Fala galera, e a segunda temporada de Ruptura chegou ao final e eu vou começar uma série de vídeos, tá? Com repercussões e teorias para o que vem pela frente, tá? Porque sim, Ruptura já tá renovada para a terceira temporada e tá confirmado. Eu juntei 13 perguntas para o que vem pela frente na série. A primeira é: qual é o plano do Mark? Com a maneira como as coisas se desenvolveram nesse último episódio, a Ellie e o Mark decidem que a vida dentro da Lumon é melhor do que não ter nenhuma vida. Eles não parecem ter um plano sobre para onde estão indo ou como vão sobreviver. Depois que ele sabota a missão Cold Harbor, o que a Lumon vai fazer com Mark? E a família Egan não vai ali resgatar sua herdeira? É difícil imaginar que essa fantasia dos dois não desmorone rapidamente. A segunda pergunta é o que vai acontecer com a Gemma. Mesmo que ela tenha sido salva de Cold Harbor, a Gemma, para realmente chegar, né, num lugar de segurança, ela tem que encontrar o caminho primeiro para sair do prédio e voltar para casa, ou até mesmo encontrar a Devon. E mesmo assim, o que impede a Lumon de encontrar ela? A Gemma também não sabe nada sobre o interno do Mark. A Devon e a Cobel podem ser essenciais para ajudar a Gemma a chegar em segurança também e explicar as decisões do Mark que o fizeram entrar na Lumon e passar pelo procedimento. A terceira é se o Mark ele vai se reintegrar totalmente. Ficou claro que o interno e o externo do Mark são duas pessoas diferentes com objetivos opostos. O externo garante para o interno que ele vai terminar o processo de reintegração, quando a Gemma estiver livre, ainda com aquela fala: essa vida pertence a nós dois. O interno não acredita e responde daquela forma. Isso levanta a questão: o que mais o Mark precisa fazer para terminar esse procedimento? Existem mais procedimentos cirúrgicos? O trabalho de reintegração que ele já fez pode ser desfeito? E se ele continuasse com a sua vida como está, essa fusão nunca aconteceria? Já que a reintegração nunca foi realizada com sucesso, como a gente viu com o Pete, é provável que o próprio Mark ele não sabia as respostas para as perguntas que o seu interno estava ali fazendo. A quarta é: por que não se tem mais seguranças no andar de testes? Alguém pode argumentar que a enfermeira mal tentou impedir o Mark de alcançar a Gemma. Muita coisa estava acontecendo naquele momento do episódio, e o Milchek, por exemplo, estava preso lá no banheiro do MDR. Mas isso não é desculpa, tá? Para a falta de segurança nos corredores que abrigam simplesmente o bem mais valioso da Lumon, que naquele momento é a Gemma. É arrogância ou é a falta de recursos que impede a Lumon de se preocupar e muito com os níveis de segurança? Ou será que tem alguma outra coisa? A quinta é como a Lumon capturou a Gemma e fingiu todo o acidente de carro. Mesmo com tudo que foi revelado no episódio 7 sobre o passado do Mark e da Gemma e como ela foi parar na Lumon, não se tem uma informação clara do que aconteceu na noite do suposto acidente de carro da Gemma que a deixou morta. O externo do Mark lembra com raiva para Devon, lá no início da temporada, tá? Que ele identificou o corpo da Gemma no necrotério. E isso era um dos principais pontos que o levaram a acreditar que não tinha como ela estar viva dentro da Lumon. Parece que o Mark e a Gemma já estavam sendo observados de perto pela Lumon antes do seu sequestro, ainda mais que eles foram para a clínica de fertilidade, aparentemente administrada pela Lumon. E além disso, a Gemma estava interessada na literatura da Lumon, e em uma cena ela revisou cartas feitas pela Ótica Design. Mas como a Lumon encobriu seu sequestro e fez com que parecesse que tivesse acontecido um acidente fatal ali de carro. A sexta é: por que a Lumon escolheu o Mark e a Gemma para esse experimento em primeiro lugar? O Mark ele é tão importante para o experimento quanto a Gemma, e os arquivos que ele refina ajudam ali, né, a codificar suas várias identidades que vai tendo. Só que o que tornou eles candidatos para esse experimento em primeiro lugar? Os dois professores universitários se conheceram naquele momento de doação de sangue que era administrada pela Lumon, que orquestrou o relacionamento deles desde o início, então. E a Lumon esteve sempre presente e atenta a tudo o que acontecia naquela relação. A sétima é se o Milchek é realmente leal ao Lumon. Depois de tudo que aconteceu com ele nessa temporada, ainda mais o Milchek, ele mostrou lealdade ao seu trabalho, implorando ele por Mark para dar a ele a sua palavra de que ele vai aparecer no dia seguinte. Então, lutando com todas as suas forças também ali no final para escapar do banheiro em que a Ellie e o Dylan tinham prendido. Ele está decidido a impedir o Mark de salvar a Gemma, mesmo que ele tenha acabado, naquele momento bizarro, de ser repreendido pelo Kier de Cera, antes de começar a fanfarra lá. O seu investimento em ajudar o plano de Cold Harbor a correr bem
ainda pode vir das suas aspirações pessoais, da sua carreira, em vez de ter uma lealdade genuína a Lumon e principalmente lealdade aos Igans. A oitava é se a Cobel vai tentar derrubar a Lumon. Depois de tudo que a gente aprendeu sobre o papel da Cobel na Lumon, a gente pode esperar que ela continue no caminho da vingança? Ou existe algo que a Lumon pode oferecer para trazer ela de volta para o lado da empresa? A nona é, qual é o propósito mais amplo do procedimento? Depois que o interno da Gemma ali na sala de Cold Harbor ele é criado, o Dr. Mauer ele fica ali naquele momento de êxtase com o fato dela não se emocionar enquanto está desmontando o berço. A barreira está segurando, ele diz, querendo dizer que o interno não tem conexão com as experiências da Gemma com a infertilidade. Junto com o desprezo tá, que os Igans e os outros superiores da Lumon, na verdade, têm pelos internos, parece possível que o objetivo maior da empresa seja ganhar bilhões de dólares usando a indenização para criar uma classe de pessoas inferiores que simplesmente vivenciam os traumas de pessoas ricas no seu lugar. E dá para lembrar o que Helena fala para Halle lá na primeira temporada. Eu sou uma pessoa, você não é. A décima é, o Irving vai voltar? Ele vai retornar para a cidade de Kier? Descobrimos por que ele continuou pintando o salão de exportações e ele próprio desceu, será lá para o andar de testes. O próprio Ben Stiller falou em entrevista para Variety que o enredo do Irving ele está completo por enquanto, mas que o John Turturro já disse para ele que não ia se sentir satisfeito se esse fosse simplesmente o fim para o seu personagem. 11ª, o que vai acontecer com o Dylan? Com o interno do Irving desaparecido e a Halle e o Mark fugindo naqueles momentos finais da temporada, é difícil ver onde o Dylan G se encaixa no futuro do MDR. Por enquanto, ele está sozinho depois de enfrentar o Milchick e provavelmente vai permanecer assim por um tempo se a Halle e o Mark não bolarem um plano rápido para protegerem a si mesmos e também ao seu colega de trabalho. Enquanto isso, a gente sabe que a verdadeira prioridade do Dylan continua sendo encontrar uma maneira de conseguir ficar com a esposa do seu externo, a nossa querida Gretchen. 12ª, é sobre as cabras. Quantas já foram sacrificadas? Talvez a Lumon manipule os laços emocionais ali dos pastores do departamento com as cabras para manter elas leais. Mas como a Gemma parece ser uma das cobaias mais importantes da Lumon em toda a história, é difícil dizer quantas cabras foram mortas anteriormente para guiar outros espíritos. A última é sobre a nossa querida senhorita Huang. Não está claro que o futuro reserva para ela, né? Mas dá para considerar e botar assim em paralelo o que a gente sabe sobre a Cobel. Ela era uma criança que trabalhava em uma fábrica de éter na Lumon. Depois simplesmente se tornou uma Wintertide Fellow antes de subir até uma função gerencial. A Huang, ela pode estar indo para um caminho semelhante? Ou será que vamos ver ela de novo? Ou simplesmente ela existiu para a gente ver na prática esse paralelo que passou a Cobel lá na sua juventude? Então, galera, o que vocês acham que vai acontecer nessa sequência toda de história, terceira temporada? O que acharam aqui dessas perguntas? Qual outra também se encaixa dentro de tudo aqui que a gente está agora começando a teorizar e tudo mais? Vamos debater. Tem muito vídeo sem de ruptura agora nesse final de semana. E galera, vai ter um vídeo especial sobre a Brit Lauer, falando sobre essa tal teoria que começou a rolar, tá? Sobre se é a Helena ou a Halle naquele momento final, exatamente como está colocado na thumb aqui desse vídeo, correndo de mãos dadas com o Mark. Take 04, viva o sonho aqui.